Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Velho Testamento. Isaías 41, o capítulo, a partir do versículo 8. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Caso você queira escrever algo, escreva aí nos comentários, deixe o seu nome para a oração, caso você queira, e nós estaremos orando por você. Vamos à palavra do nosso Deus. Diz o seguinte, Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então Deus aqui, ele cita Israel e cita Jacó. E na realidade, nós sabemos que Jacó e Israel são a mesma pessoa, pois Deus havia mudado o nome de Jacó e ele passou a ser chamado de Israel. E Deus aqui diz o seguinte, que ele era descendente de Abraão, que era amigo de Deus. E Deus havia o elegido, ou seja, Deus havia o escolhido. Agora entenda uma coisa, nesse contexto bíblico, na realidade, quando Deus ele fala com Israel, Deus estava falando com os judeus, com a nação de Israel, os descendentes de Jacó. E Deus os escolheu. E hoje, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, pois esta palavra é para nós. E quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, como está escrito, espiritualmente, nós passamos a ser descendentes de Abraão pela fé, ou seja, nós passamos a fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus. Então, se uma pessoa ela quer fazer parte do povo de Deus, é necessário que esta pessoa ela venha a ser descendente de Abraão, ainda que esta pessoa ela não seja um israelita biologicamente, mas se ela depositar a sua fé no Senhor Jesus, como está escrito lá em Gálatas, então essa pessoa, ela vai passar a ser descendente de Abraão, e esta pessoa vai fazer parte do povo de Deus. E continuando, diz o seguinte, verso 9: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Quando a Bíblia usa essa linguagem das extremidades da terra e dos cantos mais remotos, Deus estava dizendo o seguinte,
é que Deus havia chamado esse povo de longe. E justamente até mesmo o pai na fé, Abraão, ele estava longe e Deus o chamou. Ou seja, para o nosso Deus não há fronteiras, não há barreiras, não há distância, porque os olhos do nosso Deus passeiam por toda a terra. Então, ainda que de repente seja um lugar de difícil acesso, Deus, ele chega lá. Deus, ele pode estar em todo lugar. E Deus, ele chama aqueles que querem servi-lo, que querem de fato e de verdade fazer parte do seu povo. Aqueles que são seus eleitos, seus escolhidos, enfim. E aqui também uma coisa interessante, no final do versículo 9, que Deus diz assim: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, o que acontece? Quando nós aderimos o chamado do Senhor, quando nós falamos para Deus, eis-me aqui, Deus ele nos escolheu, Deus ele nos chama, e nós atendemos o chamado do Senhor, então nós estamos confirmando que o chamado, a eleição de Deus. E outra coisa também aqui que Deus fala: não te rejeitei. O povo de Deus, nesse período, eles estavam passando um momento difícil, um momento conturbado, sabe? E devido àquelas tribulações, aquelas aflições, eles se encontravam tristes e muitas vezes, aparentemente, parecia aos olhos deles que Deus não os estava vendo. Então, figuradamente, apenas figuradamente, era como se eles tivessem sido rejeitados. E Deus estava dizendo que Deus não os rejeitou, ou seja, que Deus não os deixou de lado, que Deus não havia se esquecido deles. E hoje é para nós, entenda, é o fato de sermos servos de Deus, de nós entrarmos no caminho do Evangelho, de entregarmos a nossa vida para Cristo, isso não vai nos isentar dos problemas, das aflições. Então, o mesmo Deus que está conosco no dia bom, no dia da bonança, no dia das vitórias, é o mesmo Deus que estará conosco no dia mau, no dia da adversidade. E ele está dizendo para nós que ele não nos rejeita, não nos rejeitou, ou seja, Deus está conosco em todos os momentos. Verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então Deus aqui confirmando, dizendo para aquele povo que estavam diante de problemas, diante de adversidades, para eles não temerem, porque Deus era com eles. E quando Deus diz aqui não temas, ou seja, não tenha medo, e logo em seguida
note que Deus está dizendo: não te assombres, ou seja, não fique espantado, porque Deus estava dizendo isso. Porque muitas daquelas pessoas, uns estavam com medo daquela situação e outros estavam apavorados devido à gravidade dos problemas, das lutas, das adversidades às quais eles estavam passando. E o que acontece? Há uma certa diferença no grau de medo e de assombro. Uma coisa é a pessoa ter medo. E podemos ter medo? Lógico que podemos. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: o medo, ele não pode fazer parte das nossas vidas. O medo, ele não pode habitar nas nossas vidas. Então, veio de repente uma notícia ruim e a gente sente aquele medo. O que nós devemos fazer? Mandar aquele medo embora usando o escudo da fé. Não, Deus é comigo. Deus está no controle dessa situação. Deus, ele tem a saída, enfim. Então nós não estamos aceitando o que? Aquele medo. Agora, entenda que se a pessoa ela aceita esse medo, esse temor do problema na vida dela, mais adiante este medo, ele pode virar um assombro na vida dessa pessoa. E é onde a pessoa ela acaba vivendo sem paz, sabe? Ela deixa de confiar. Ela fica espantada. Ela fica, infelizmente, só esperando o quê? O pior. Então entendemos aqui que há uma certa diferença entre o medo e o assombro. E o assombro podemos chamar também de espanto. Mas entenda uma coisa: Deus, ele não quer que a gente fique nem com medo, nem com assombro, mas que a nossa fé esteja nele. Porque ele mesmo disse aqui no versículo 10, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, no período de adversidade, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda e Deus nos sustenta com a sua destra. O que é destra? A mão direita de Deus. Então, a mão do nosso Deus, ela está estendida para nos sustentar. E quando a pessoa ela não tem Deus na vida dela e ela passa um momento conturbado, um período de adversidade, então essa pessoa ela não tem em quem se apoiar. Ela não tem em quem se sustentar. Então, por esse motivo, muitas pessoas elas acabam afundando na sua fé, na sua confiança, nas suas expectativas, melhor dizendo, e que você vem entender que mesmo nesse momento difícil que de repente você está passando, que você está vivendo, não sei quais foram
as notícias que chegaram aos seus ouvidos. Não sei qual que é o caminho que você está trilhando, de repente um caminho de dor, um caminho de angústia, mas Deus está te fortalecendo, Deus está te ajudando, Deus está te sustentando e você vai vencer em nome de Jesus. Continuando, versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Então, esses aqui que Deus estava dizendo que seriam envergonhados, justamente eram os inimigos do povo de Israel. Sabe? Outras nações, outros povos que estavam ali maquinando mal contra o povo de Deus. Deus estava dizendo que eles seriam envergonhados e ficariam confundidos, ou seja, os projetos maléficos que eles tinham contra o povo de Deus não iriam prosperar, mas iriam cair por terra, porque Deus estava trabalhando pelo seu povo, pelo povo de Israel. E hoje, Deus, ele trabalha por nós. E se de repente pessoas mais intencionadas, pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo, pelo diabo, e elas têm planos, e elas têm projetos para o mal contra você, esses projetos vão cair por terra, porque o que vai prevalecer é a poderosa mão do nosso Deus nas nossas vidas, e eles ficarão confundidos, não vão entender, mas a explicação é essa, é que Deus está conosco, e Deus, ele tem o controle de toda a situação. Quando nós, é claro, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, então as nossas vidas estão nas mãos de quem? De Deus. E para a gente finalizar, diz o seguinte, o verso 12: aos que pelejam contra ti, busca-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, não tenha medo, porque Deus, ele te ajuda, Deus, ele te guarda, Deus, ele te protege. E Deus aqui, no versículo 12, como nós vimos, falou para o povo, ó, vocês vão procurar aqueles que pelejam contra ti, ou seja, os seus inimigos, e vocês não vão achá-los, não vão encontrá-los, porque eles serão reduzidos a nada. E quem queria reduzi-los a nada? O próprio Deus, ou seja, aqueles que estavam afligindo o povo de Israel, guerreando, maquinando contra o povo de Deus, eles não iriam prevalecer, mas seriam reduzidos, porque Deus estava trabalhando pelo povo dele. E o que acontece? Sabe? Fora pessoas mais intencionadas, como nós falamos, que são usadas pelo inimigo,
Muitas vezes o adversário que uma pessoa tem é uma doença, são dores, enfermidades, enfim. Às vezes é uma perturbação na vida da pessoa, ou de repente dívidas, enfim. Às vezes um problema familiar e aquilo fica afligindo a pessoa. E o que acontece? Se essa pessoa ela entrega a vida para Cristo, fazer parte do povo de Deus, Deus vai reduzir os inimigos dessa pessoa a nada e ela vai procurar e não vai encontrar os inimigos. Esse aqui que Deus lhe diz vocês vão buscar e vocês não vão achar que seriam os inimigos. Deus quer dizer o seguinte, que o povo, eles veriam uma diferença, sabe? Que aqueles que estavam pelejando contra eles não iriam mais pelejar. E eles iriam notar que os adversários foram abatidos, foram vencidos, porque o próprio Deus havia colocado o braço forte dele para ajudar o seu povo. E o que acontece? Um exemplo, a semana passada eu estava ministrando em uma das nossas igrejas, lá em Paulínia, apenas vou ali para realizar o culto pela manhã, em Paulínia, e ali uma senhora, ela pediu para dar um testemunho. E ela havia dito que havia um nódulo na garganta dela, e até ela sentia, e ela havia feito o primeiro exame e tinha constatado esse nódulo. E ali ela falou que havia feito tratamentos, depois parou e passou um certo período e depois, como de rotina, novamente, ela foi passar no médico e o médico havia pedido um novo exame para ela. E quando o médico pegou o último e novo exame, ele deu uma olhada naquele exame e perguntou para ela, mas o que aconteceu? Que o nódulo não está mais aqui. Ele sumiu. Ou seja, o médico foi procurar e não encontrou mais, porque Deus havia tocado e havia removido aquela doença, aquela enfermidade. E depois, nessa mesma igreja, uma outra senhora, ela havia dito que ela tinha pedras na vesícula e ela foi para fazer a cirurgia. O médico já estava preparado para realizar a cirurgia, mas antes da cirurgia, ele iria conferir o exame que eles fazem antes da cirurgia. E quando ele abriu aquele exame, as pedras haviam sumido para a glória de Deus, ou seja, ele também foi procurar e não encontrou, porque aquilo foi reduzido a nada pelo poder do nosso Deus, do nosso Senhor. Então é isso, você que diz, sabe, eu tenho um mal-estar, eu estou com dor de cabeça, você vai buscar e não vai encontrar, em nome de Jesus. Você vai ver a diferença daqui a pouco e você vai dizer, poxa, mas aquela dor que eu senti, aquele mal-estar, nunca mais eu senti, nunca mais eu tenho sentido, e você não vai sentir mais, para honra, glória e louvor de Cristo.
De repente, você também que se encontra doente, você que se encontra enfermo, e você diz, está constatado a doença, a enfermidade, você vai buscar, vai procurar e vai ver a diferença, porque o nosso Deus está removendo do seu corpo e você vai notar, e o médico também, ele vai procurar no exame e não vai encontrar mais nada para honra, glória e louvor de Cristo. Você que diz, sabe, eu não consigo dormir. Você vai passar a dormir tranquilamente e você vai notar, poxa, antes eu não dormia, mas agora eu estou dormindo para honra, para glória e louvor de Cristo. Você que diz assim, poxa, eu tenho dívidas, contas e ligam para me cobrar. Se você for obediente à palavra de Deus, fiel ao Senhor, Deus vai te dar as condições. Você vai arcar com as suas contas, com as suas dívidas. E quando você se dá conta, você vai ver que já não vão mais ligar para você, não vão mais cobrar você. Você que diz, poxa, estou cansado de ver, é o meu filho, a minha filha no mau caminho, é nos vícios, fazendo as coisas erradas. Vai chegar um momento que você vai buscar, você vai procurá-los, e você não vai mais vê-los fazendo as coisas erradas, não, mas você vai ver o seu filho, a sua filha, ou o seu esposo, a sua esposa, indo com você na casa de Deus, entregando a vida para Jesus. Creia nisso, porque o nosso Deus te ajuda, e o nosso Deus, ele é maior do que os nossos problemas. Amém? E vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e tenha essa fé que você vai procurar aquilo que te afligia, mas não vai encontrar, porque Deus está reduzindo a nada esse problema, esse adversário, esse empecilho, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, te agradecemos, meu Deus, por esta direção, Pai. Tu és bom, tu és lindo, tu és formoso, tu és grande. O Senhor se encontra acima de todas as coisas. Tu és Deus, tu és o nosso galardão, tu és a força das nossas vidas, a razão da nossa existência, o motivo do nosso cântico, do nosso louvor, Pai. Ó Santo de Israel, em nome de Jesus, te adoramos. Sabemos, Pai, que não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco. Seja dia bom, seja dia ruim, não importa. O Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos guarda. Tu és fiel, Pai. E, meu Deus, no nome de Jesus, eu lhe peço por esta pessoa que ora junto comigo, que clama junto comigo. Age na vida dela, Senhor. Assim como nós vimos na tua palavra, reduz a nada, meu Pai, esta doença, esta enfermidade, este mal-estar, meu Deus. Reduz a nada, faz cair por terra esse inimigo, esse mal, meu Deus, que se levantou contra ela, Pai. Em nome de Jesus, que os projetos do maligno, meu Deus, caem por terra e que o que venha a prevalecer é o teu poder na vida desta pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo aonde eles precisam, seja na área espiritual, seja na saúde, meu Deus, seja nas finanças, seja na empresa, seja no casamento, seja na família, Pai. Abençoa o teu povo e assim declaro a vitória, a resposta
Em nome de Jesus, receba a sua vitória para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Paz.